Quando achamos que já vimos tudo na política brasileira, sempre surge um novo episódio que desafia até mesmo a imaginação dos roteiristas mais criativos. O cenário político do Brasil é marcado por reviravoltas inesperadas, alianças improváveis e notícias que, muitas vezes, parecem saídas de um roteiro de ficção. Mas, por mais absurdo que pareça, é tudo real e acontece diante dos nossos olhos, todos os dias. A cada semana, a realidade nos surpreende de novo, mostrando que, no Brasil, o impossível é apenas questão de tempo. As pessoas acompanham perplexas, seja nas redes sociais, nos jornais ou nas conversas de bar, tentando entender como chegamos até aqui. Um dos exemplos mais recentes dessa realidade surpreendente foi o anúncio de Jair Bolsonaro, ex-presidente atualmente inelegível, que sugeriu Alexandre de Moraes, seu maior adversário político e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como possível vice em uma chapa para 2026. A notícia chocou o país e gerou debates acalorados em todos os cantos. Não se trata apenas de uma piada de mau gosto ou de uma provocação. Essa jogada é cuidadosamente calculada para gerar confusão, desviar o foco dos problemas reais do país e, principalmente, dos inúmeros processos judiciais que Bolsonaro enfrenta. É uma estratégia para tumultuar o debate público e criar cortinas de fumaça. Ao lançar ideias absurdas, Bolsonaro mantém sua base mobilizada, alimentando a esperança de um retorno impossível e reforçando a narrativa de perseguição. Seus apoiadores, por sua vez, compartilham e amplificam essas mensagens, criando um ciclo de desinformação que se espalha rapidamente. Precisamos estar atentos. Quando o absurdo se repete, corre-se o risco de que ele seja visto como normal. Especialistas alertam para o perigo de naturalizar estratégias que visam apenas confundir e enfraquecer as instituições democráticas. Por isso, é fundamental expor a estratégia por trás desse verdadeiro circo político. Só assim podemos entender o que está em jogo e evitar que a manipulação da opinião pública se torne rotina. Ignorar essas manobras é permitir que a desinformação continue contaminando a democracia brasileira. Cabe a todos nós questionar, debater e exigir responsabilidade de quem ocupa o poder. O convite não foi feito em um ambiente informal, mas durante a posse do novo presidente do TSE, no próprio Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, condenado por essa mesma justiça, abordou Moraes em pleno coração do judiciário. A cena foi planejada para gerar repercussão e mostrar força, mesmo em sua maior vulnerabilidade. O objetivo era claro: criar um novo fato político, desviar o debate das investigações e manter sua base mobilizada. O palco do Supremo amplificou a provocação, garantindo confusão e distração. Jair Bolsonaro está inelegível. Essa é uma verdade jurídica, estabelecida de forma clara e inequívoca pelas instituições brasileiras. Não se trata de uma questão de opinião, de preferência política ou de interpretação subjetiva dos fatos. É uma decisão oficial, tomada após um processo legal, com base em provas e argumentos apresentados diante da Justiça Eleitoral. Isso é fato, não opinião. A sentença que tornou Bolsonaro inelegível está registrada, documentada e disponível para consulta pública. Não há espaço para dúvidas ou distorções. A Justiça foi clara em sua decisão. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, condenou Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante o processo eleitoral. Essa condenação não foi isolada, mas resultado de uma análise criteriosa, com base em evidências concretas. Por isso, ele está inelegível até 2030, impedido de disputar qualquer cargo eletivo nesse período. Isso significa que, em 2026, Bolsonaro não poderá ser candidato a presidente, vice-presidente, governador, senador, deputado ou qualquer outro cargo público. A lei é clara e vale para todos,
independentemente de popularidade ou influência. Falar em candidatura de Bolsonaro para 2026 é criar uma realidade paralela, uma ilusão que serve apenas para confundir e enganar seus apoiadores. Essa narrativa distorce os fatos e alimenta a desinformação, prejudicando o debate público e a confiança nas instituições. Ignorar sua condição jurídica, ou fingir que ela não existe, só fortalece a narrativa de perseguição política e enfraquece o Estado de Direito. O respeito às decisões judiciais é fundamental para a democracia e para a manutenção da ordem institucional. Bolsonaro, ao agir como se estivesse acima da lei e desafiar abertamente as instituições, coloca em risco a credibilidade do sistema democrático. É preciso lembrar que ninguém está acima da lei, nem mesmo ex-presidentes. Cabe à imprensa e à sociedade civil reforçar, sempre que necessário, Jair Bolsonaro está inelegível. Essa é a realidade jurídica. E qualquer tentativa de negar esse fato é um desserviço à democracia e ao Estado de Direito. Durante anos, Jair Bolsonaro construiu uma narrativa de confronto aberto com o Supremo Tribunal Federal e, em especial, com o ministro Alexandre de Moraes. Seus discursos inflamados, tanto em eventos oficiais quanto nas redes sociais, alimentaram uma atmosfera de hostilidade, incentivando seus apoiadores a questionar a legitimidade das instituições democráticas. Não foram apenas críticas pontuais. Tratou-se de uma campanha sistemática de deslegitimação, que buscava enfraquecer a confiança da população no STF e em seus ministros. O ápice desse embate ocorreu em 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro, diante de uma multidão, ameaçou publicamente descumprir decisões judiciais de Moraes. O gesto não apenas agravou a crise institucional, mas também colocou em xeque o equilíbrio entre os poderes da República, gerando preocupação nacional e internacional sobre a estabilidade democrática do Brasil. Agora, de forma surpreendente, Bolsonaro sugere o mesmo ministro, alvo de seus ataques, como possível vice em sua chapa. A proposta, que parece improvável à primeira vista, revela uma reviravolta inesperada no cenário político. Essa iniciativa não representa um gesto sincero de reconciliação, mas sim uma tentativa cínica de reescrever a história recente. Ao tentar apagar os conflitos e ataques, Bolsonaro busca se reposicionar politicamente, ignorando o passado turbulento que ele mesmo ajudou a criar. O que vemos, na verdade, é uma estratégia de sobrevivência política, típica de quem busca manter relevância e poder a qualquer custo, mesmo que isso signifique alianças improváveis e contraditórias. Por isso, é fundamental que a sociedade mantenha viva a memória dos fatos. A lembrança dos ataques à democracia é uma ferramenta poderosa contra a manipulação e o revisionismo histórico. Só assim podemos proteger as instituições e garantir que episódios semelhantes não se repitam. Não podemos permitir que os ataques e ameaças ao Estado democrático de direito sejam esquecidos ou minimizados. A defesa da democracia exige vigilância constante e compromisso com a verdade. Normalizar gestos como esse é ignorar o risco real que o país correu. Cabe a todos nós lembrar, questionar e resistir a qualquer tentativa de distorcer a história recente do Brasil. O convite de Bolsonaro a Moraes dominou as manchetes e as redes sociais, cumprindo seu objetivo de pautar o debate. A imprensa destacou a ironia, mas a simples repercussão já serviu ao ex-presidente. Nas redes, sua base celebrou o gesto como genialidade ou deboche. Críticos apontaram o cinismo e a manipulação. O barulho gerado ofuscou temas urgentes como economia e investigações. Bolsonaro se mantém relevante e desvia o foco de suas responsabilidades. O desafio é não cair na armadilha da pauta fabricada. Por trás do convite absurdo, há cálculo e desespero. Bolsonaro busca criar uma cortina de fumaça
para fugir das investigações e manter sua base engajada. Ele se apresenta como líder incontestável da direita, mesmo inelegível, para evitar qualquer sucessão interna. O gesto é uma tática de sobrevivência, não de reconciliação. Para seus apoiadores, reforça a imagem do líder destemido. Para adversários, gera confusão e instabilidade. É uma jogada para a autopreservação, não para 2026, mas para agora. A linguagem de Bolsonaro é ambígua e calculada. O convite a Moraes é propositalmente dúbio. Pode ser piada, provocação ou aceno de paz, dependendo do público. Essa tática permite atacar e recuar, sempre controlando a narrativa. O absurdo vira meme, circula e se normaliza, turvando a percepção da realidade. Desinformação não precisa convencer todos, só gerar dúvida suficiente. Precisamos questionar a intenção por trás das palavras e não aceitar ironia como escudo. Bolsonaro não constrói pontes, ele sabota o diálogo e incendeia o debate público. O maior perigo é tratar o absurdo como rotina. Normalizar provocações e ataques às instituições corrói a democracia. Aceitar o deboche como método político rebaixa o debate público e enfraquece a justiça. Isso abre espaço para que outros repitam a tática, tornando a política um campo de batalha permanente. Devemos reagir com indignação, exigir responsabilidade e defender a seriedade das instituições. Aceitar o inaceitável é o primeiro passo para o autoritarismo. Este não é o novo normal. É um ataque à democracia. A resposta à manipulação não pode ser apatia. Todos temos responsabilidade: jornalistas, influenciadores, cidadãos. É preciso duvidar, buscar contexto e expor a estratégia por trás das declarações. A imprensa deve lembrar sempre: Bolsonaro está inelegível e ponto. Não podemos ser reprodutores de frases de efeito, mas agentes de esclarecimento. Como consumidores de informação, devemos resistir ao clique fácil e combater a desinformação. Vigilância crítica é o preço da liberdade e a única defesa contra o caos.